Seja bem-vindo ao canal O Poder da Força Interior, um canal ao serviço da legião dos cognoscentes, aqueles que sabem. Vamos analisar o tema, o modelo da mediocridade. Então vejamos, a ideia de que o mundo lá fora é diferente de nós deixa-nos isolados e, em seguida, inseguros por condição. A sensação de segurança cria a ilusão de que não somos suficientes, pois algo fora de nós e que não está contido em nós nos diminui. Quando nos diminui, sentimos-nos inadequados, incapazes e à mercê do desconhecido. Criamos defesas para nos preparar para o que vier. Antes, porém, de criarmos defesas, imaginamos de que podemos ser atacados e assim decidimos que é melhor pensar antecipadamente na estratégia de defesa, já que tudo o que vemos é visto e pensado por nós, cá dentro. A ilusão de que o potencial ataque exterior existe gera medo. O medo resulta da ideia de que algo sem ser eu existe fora de mim. Todo medo representa a ilusão na mente da ausência de plenitude, integração, unidade, comunicação. Com este modelo, podemos encontrar a raiz de todos os estados inferiores que o ser humano vive constantemente. Com muitos nomes, o medo tem sido separado das suas muitas facetas. Considerado como uma emoção entre muitas e não como a raiz de todas elas, nenhum ser humano nasceu para viver abaixo de si mesmo, na mediocridade, na limitação, asfixiado e barricado numa concepção de vida que o separa de si e lhe retira a consciência de si mesmo. Se existe algo fora de mim que é diferente de mim, que me faz sentir isolado e me gera medo de ser atacado, surge então o próximo pensamento. Como é que eu me defendo? Barricados num modelo dualista de visão, em que apenas vemos dois lados, duas possibilidades, o passo seguinte parece ser liderar ou ser seguidor. Para liderar, assumo que devo controlar, para garantir a minha segurança. Para ser seguidor, assumo que devo ser controlado, para garantir a minha segurança. E assim criamos uma estratégia de relacionamentos que nos destrói e enfraquece. Aquele que controla não percebe que é vítima do seu próprio controle. Caso afrouxe o controle, poderá perdê-lo. E assim, tentando manter a posição de força, acaba por ser enfraquecido, com a gestão permanente do medo de perder o controle. Aquele que se deixa controlar assume que alguém tomará conta de si e lhe assegurará a existência, porém também não se apercebe que tanto quanto quer ser controlado, controla o outro, exigindo-lhe o controle, responsabilidade sobre si. Na realidade, qualquer dos lados se enfraquece, pois nesta ilusão vivemos a crença de um poder que de poder só tem o nome. Todos nós temos o seguidor e o líder em nós, já que nada existe separado, a não ser na ficção da nossa mente. Umas vezes queremos ser líderes e outras vezes preferimos jogar como seguidores. Digo jogar porque a maneira como a mente nos entretém não é mais do que um jogo entre opostos que cria um atrito entre si, gerando experiências, sensações e agitação sensorial. Todo o nosso mundo está construído e assenta em valores, que mais não são do que estratégias de ataque-defesa, de forma a garantir a menor intensidade de medo e insegurança possível. A inconsciência do processo leva-nos a dar a determinados valores importância, que na sua raiz estão condicionados por grandes doses de medo, de sofrimento e limitação. Talvez o passo seguinte, na jornada de volta à verdade sobre nós, ao grande despertar do sono em que vivemos, seja começar por avaliar como seria o perfil daquele que desperta e sai fora do modelo da mediocridade. A jornada é alucinante e muito reveladora, garanto-lhe. O destino, porém, justifica perfeitamente aqueles que estiverem empenhados no seu próprio despertar e que se disponham a dar os primeiros passos de regresso a si mesmos. Então, como seria o mundo sem seguidores, medo e solidão? A procura desesperada por aprovação e reconhecimento causa um sofrimento atroz a todos nós. Não existe ninguém que esteja isento dessa necessidade.
até se autoconquistar definitivamente e completamente. Quando houver necessidade de fazer ou dizer algo para receber o feedback de alguém, estamos enliados na malha do medo de nos sentirmos insuficientes, limitados e incapazes. Dizemos aquilo que achamos que os outros querem ouvir e fazemos as coisas que os outros querem que façamos. Tornamos-nos robôs que estão ao serviço do agrado dos outros. Escondemos de nós mesmos e passamos a viver numa máscara falsa que nos atrofia e ignora. Quando exigimos ou esperamos que os outros façam, sejam, digam ou pensem o que nos agrada, entramos num acordo surdo no qual assumimos que o outro precisa da nossa aprovação para ter valor ou suprimir as suas carências. Ironicamente, apercebemos de quanto menos esperarmos dos outros, mais aprovados somos por eles. O facto de lhes darmos liberdade plena para serem quem são e como são, faz que o senso de separação diminua e a sua relação connosco liberte-os para serem livres de se sentirem aceitos e reconhecidos. Além de mais, quando não temos a necessidade de receber a aprovação dos outros, percebemos que a relação connosco mudou e que apreciamos e autovalorizamos muito mais ser quem somos. Lembremos-nos de que procuramos a aprovação dos outros porque nos consideramos insuficientes, limitados e diminuídos em relação ao todo da vida. Quando a necessidade que temos dos outros ainda nos controla, a sensação de necessidade, isolamento agrava-se substancialmente. Com toda a atração vive da oposição a si mesmo, mantemos cativeiros num ciclo vicioso. Quanto mais nos apegarmos a algo, mais medo temos de o perder. Todo o apego representa uma aversão à sua perda. O medo da perda gera mecanismos de controle e a dinâmica entre o apego e o medo torna-se compulsiva e tirana. O nível de conexão com os outros aumenta quando deixamos de projetar sobre eles as necessidades que sentimos. Assim, damos aos outros uma vida livre de manipulações constantes que fazemos sobre eles. Estamos habituados a manipular a mente dos outros para os condicionar a aprovar-nos. Fazemos isso com os nossos filhos, pais, parceiros, companheiros, patrões, colegas, amigos, etc. Se me amas, faz o que eu quero. Isso cria uma relação destrutiva entre o amor e o fazer. Faz o que eu quero e eu aprovar-te-ei. Esta ideia de manipulamento dos outros de forma a obrigá-los a ser o que não são, a fim de poderem ter o que precisam de nós para viverem melhor. Quando alguém nos aprova verdadeiramente, sabemos que é genuíno porque nada fizemos para receber essa aprovação. E nela sentimos a conexão profunda de quem somos. Quando não conseguimos rever a autoperceção que nos reduz a seres humanos e insuficientes, não nos lembramos da verdade do amor. Não daremos aos outros, nem o receberemos deles. Então, perguntemos-nos: aprovo-te, aprovas-me, ou aprovo-te e aprovas-te? As pessoas com as quais vivemos são os nossos melhores professores. Tudo o que não gostamos nelas representa o que não gostamos em nós. A pessoa com quem convivemos é um reflexo da nossa própria mente. Se não gostamos dessa pessoa, é porque estamos a pensar algo sobre ela que não gostamos em nós mesmos. A maior parte das pessoas tem medo das suas próprias respostas. Por isso, não se interroga. Estamos adormecidos num hipnotismo que só sobrevive a cada dia por falta de interesse da nossa parte em enfrentar o adormecimento que nos oferecemos e encontrarmos com a verdade. O maior dos medos que a humanidade tem não é da sua mediocridade, mas do medo em descobrir a mentira de toda esta ilusão. Questionar a mente é um dos métodos mais eficazes para tornar consciente as suas incongruências. A desilusão é tão grande que evitamos olhar para dentro e descobrir o engodo em que vivemos. Quando a mente se revela a si mesma, enfrenta o medo de si mesma e transmite ao corpo o seu embaraço e desconforto. Os segredos da mente representam um espaço negro dentro da nossa vida que nunca chega a desvendar-se por falta de coragem ou conhecimento. O adormecimento vive dessa letargia mental.
que, tendo aprisionado a consciência em si, não deixa espaço para o questionamento e a reflexão. Quando estamos perante um problema, uma mágoa, uma dificuldade, perguntamos à mente o que é que ela gostaria de dizer sobre essa história, convidando-a a seguir o seguinte modelo de questionamento: eu sinto, eu preciso, eu quero, eu espero, eu receio. Ao escutarmos as respostas, encontramos as soluções, pois os indicadores que a mente nos oferece tornam-nos conscientes, transformando-nos em portas abertas libertadoras para uma nova consciência de quem realmente somos. Usamos a história dos outros para podermos chegar a nós mesmos. Acusamos os outros de fazer exatamente o que nós fazemos. Por exemplo, estou frustrado ou frustrada com a minha mãe porque ela não me dá a atenção que eu preciso. Foi a mente que criou essa crença. Que tal darmos a nós e aos outros o que desejamos receber deles? Se só a nossa mente se pode privar a si mesma, do que quer que seja, então a descoberta do mecanismo mental que cria a estratégia de carência ou de ausência de pode ser alterada e substituída. Precisamos dos outros para nos mostrarem o grau de sucesso ou incapacidade que temos? Será? Aquele que assim acredita depende da aprovação e reconhecimento. Perdeu a totalidade da consciência de si. Acredita precisar de alguma outra mente acredita em si. E assim o ser humano vive adormecido numa caverna de limitações e carência, na esperança de que um dia algum guru, um livro, o patrão, o pai ou um mentor o salve das garras da sua própria vitimização e inconsciência. Seria útil a quem quiser iniciar ou desenvolver o seu processo de autorreflexão para recuperar o seu poder pessoal, utilizar caneta e papel para registrar as suas formas e as suas perguntas através das quais a sua mente se põe a jeito para se dar determinadas experiências. Pegando no exemplo anterior, de que a minha mãe não dá suficiente atenção, podemos descrever e explorar o quanto é verdade que a minha mãe me dá atenção, ou eu não me dou atenção à minha mãe, ou ainda, eu não me dou atenção. Quando trazemos novos dados à consciência, eles destronam a verdade de que parecia ser o problema em questão. Na incongruência, torna-se consciente, a mente não consegue sustentar a perspectiva apresentada. Ora, vejamos, eu não quero nada de ti que tu não me queiras dar. Representa a natureza intrínseca da vida, o fluido do amor, da manifestação de tudo o que existe, de qualquer aspecto, situação ou circunstância. Não podemos perder o amor em si mesmo, porque ele está em tudo o que existe, mas podemos perder o contacto com ele. Adormecido nas teias da mente condicionada, o eu, ego, perde conexão consigo, que vive no todo. Sempre que procuramos aprovação, perdemos para o amor. Pomos a nossa felicidade na mão dos outros. Podemos, porém, reverter ou inverter as perspectivas e as crenças, questionando a mente e neutralizando o significado e o valor atribuídos, regressando à autorreflexão. Ninguém fora de nós nos pode fazer felizes. As condições de viver a felicidade dependem do grau de adormecimento que tivermos. Quando despertarmos para o eu, consciente e completo em si mesmo, deixamos de precisar, ou seja, do que for para sermos felizes. E nada na mente boicota essa verdade. Os outros só nos podem oferecer o que estivermos prontos para nos darmos a nós mesmos. Quando nos virmos como seres inacabados, incompletos, insuficientes e limitados, não seremos, de certeza, nem teremos uma visão que se possa dar realidade. Os únicos obstáculos que existem entre as pessoas são os pensamentos que cada um tem acerca do outro. Quando nos vemos carentes e insuficientes, por mais atenção que recebamos, ela nunca é suficiente. A sensação de insuficiência nunca acaba. E é inevitável que exijamos receber mais do outro. Na verdade, a verdadeira força conquista-se com a autoliderança. E a autoliderança quer dizer sermos nós a liderarmos a nós próprios.
A consciência de que o mundo vive em nós, não separado, em campos opostos, é um princípio que temos de aceitar. Ao apontarmos os dedos aos outros, ao permitir que vivamos na dependência de circunstâncias, situações ou pessoas, perdemos a conexão com o todo, com o fluir da vida, e excluímos-nos de receber de nós o muito que está disponível. Apesar de nos sermos separados, apesar de nos vermos separados uns dos outros, a verdade é que só existe um campo, e esse campo é um campo de infinitas possibilidades. Algumas pessoas podem perguntar: qual é o problema de querer receber a aprovação dos outros? O problema é que nos tornamos seus reféns. Somos 100% responsáveis pela nossa própria felicidade e bem-estar. Quando a aprovação vem de nós, somos livres. Quando vem dos outros, não somos nós a decidir. Portanto, ou poderemos ser ou não reféns deles, dependendo da perspectiva e da consciência que tiver sobre isso. Isso não faz problema algum. Queremos ter a aprovação dos outros sempre. Quando ela existe naturalmente e não é forçada, é assim que devia ser e nunca antes. O amor atrai o amor. O despertar é também uma abertura incondicional para o amor natural. O resgate da nossa própria autoaprovação é feito quando libertamos os outros do preço que impomos sobre eles, para nos darem o que roubamos de nós mesmos. Na medida em que damos liberdade aos outros para viverem e se comportarem como quiserem, damos espaço para a sua autoexpressão, e nessa dádiva recebemos a nossa própria liberdade. Podemos então desfrutar da alegria de ver e ser livre da nossa interferência e manipulação. Não existe procura alguma que não seja o encontro com a verdade de quem somos. A autoaprovação é aquilo através do qual o sonho da separação termina e a paz acontece. É o fim da sensação de isolamento e da autolimitação. A inadequação, inventada por uma ilusão que nos separa da vida e do todo, desfaz-se na presença da consciência de que quem pensamos ser é uma falsa ideia, uma ilusão, uma ideia ilusória, irreal e sem efeitos no irremediável despertar. O verdadeiro reconhecimento do outro é o reconhecimento de quem somos. Reconhecemos a sua verdadeira natureza para além das imagens que a mente condicionada nos oferece. Damos permissão aos outros para brilharem quando retiramos deles o papel que nos torna nossos refém, na expectativa de termos deles para suprir as nossas próprias necessidades ilusórias. A aprovação e reconhecimento não são a mesma coisa. A aprovação tem a ver com a aceitação, seja nossa, seja do outro, do seu caminho de volta ao despertar. O reconhecimento tem a ver com a lembrança de quem somos. Todo o ser humano procura o reconhecimento último que o levará à autorrealização. A autoaprovação permite-lhe estabelecer as condições para que o reconhecimento aconteça. Só quando despertamos e reconhecemos a verdade das ideias que foram aqui desenvolvidas, estaremos em condições para recuperar o poder da nossa força interior. Até ao próximo vídeo, grato pela sua atenção, até sempre.